Como que nós podemos ser referência na nossa cidade e região? Então, chegou uma criança no consultório, recebe a criança e, de início, você vai perguntar, pai, qual que é o motivo da consulta? Tem uma queixa principal? Ah, doutor, meu filho, no sorriso, os dentes dele estão muito feios. A minha consulta, como é que é feita? O paciente está sentado junto com o pai, na frente da minha escrivaninha. O paciente não fica na cadeira, na nossa cadeira do dentista. E ali eu conversando com o pai, a criança em repouso com essa estética desagradável. Então, o que chama a atenção é o grande diastema entre os dentes e, consequentemente, a vestibularização dos incisivos superiores. Quando esses incisivos vão para vestibular, devido à interposição do lábio inferior, vestibulariza, os lábios ficam distantes, começa uma respiração bucal e tem essa alteração muito grande. Sabe por que eu coloquei nesse caso? Porque esse paciente tem um grande diastema, uma estética desfavorável, ele é o respirador bucal. Quando a gente fala em respirador bucal, se eu tiver numa comunidade ortodôntica, todo mundo vai falar o seguinte: vamos fazer expansão rápida da maxila, vamos colocar o aparelho ortopédico para avançar a mandíbula. Calma, vamos fazer o diagnóstico. Vamos usar o conceito nosso, o conhecimento. Entenderam como a gente erra? Toda vez que você for fazer o diagnóstico, não pensa no aparelho. Pega o maior número de informação para você montar o seu diagnóstico. Depois você monta o seu planejamento. E depois você escolhe o aparelho. Hoje os colegas começam o inverso, eles pensam no aparelho. Sabe por quê? Olha que interessante. A foto frontal. O que está aparecendo para vocês aí é um grande diastema entre os incisivos. Um trespasse vertical, um pouquinho mordida profunda. De lado, de perfil, o canino descido inferior está na mesial do canino descido superior. Esse canino está numa relação de classe 1 dos dois lados, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. O paciente está numa relação de classe 1, então eu não preciso avançar o arco dentário inferior. Você observa que o contorno do arco dentário superior está bem contornado? Então eu não tenho erro transversal, eu não tenho erro de classe, eu tenho erro na posição dos dentes, dos incisivos. Tanto é que essa imagem está mostrando que eu tenho um apinhamento na região inferior do dente 42 e 32. O meu problema é que esses incisivos foram para vestibular devido à interposição do lábio inferior. Esse é o meu diagnóstico. Planejamento. Nós fecharmos o diastemas e lingualizar esse dente, o superior. Então, você na consulta, você explica isso para os pais. Eu sei meu diagnóstico, fiz meu planejamento. Agora você vai fazer a pergunta: qual técnica e qual aparelho me traz o resultado mais previsível pelo menor tempo? Porque se eu quero ser referência na minha cidade, na minha região, eu tenho que mostrar resultado. Se eu mostro resultado, um caso tratado em 6 meses, 8 meses, opa, se tratar um caso em 6 meses, 8 meses na tua cidade, você já está lá em cima, porque todo mundo vai demorar 2 anos, 1 ano e meio. Muito conhecimento, experiência clínica para entregar resultado. Então, esse caso eu tratei em 8 meses. A mãe falou: doutor, como é rápido! Mas aonde ela conversa, nas amigas que os filhos estão tratando, não é essa conversa. Sabe por quê? Nesse garoto, eu utilizei o aparelho corretivo fixo na dentadura mista. Ele é mais eficaz e efetivo no menor período de tempo. Eu não tenho que fechar o diastema e lingualizar. Eu posso usar uma placa de Hawley com arco vestibular ativando o arco? Pode, mas é removível. Quando que termina? Não sei. Eu posso usar aparelho ortopédico? Pode. Quando que termina? Não sei. Aqui eu sei, de 6 a 8 meses. Mãe, se o paciente vir todas as consultas, não quebrar o aparelho, tiver uma boa higienização, em 6 meses está pronto. Se tiver muitas quebras de brackets, se tiver faltas em consulta, se vir com a gengiva inflamada, eu vou ter que tirar o fio, higienizar, para depois voltar, vai de 8 a 10 meses. Mas não passa disso. Então, o maior problema eu resolvi em 6 meses. A família está encantada. Eu estou entregando o resultado, que eu quero ser referência na minha cidade e na minha região, em específico no tratamento infantil, que também os colegas ficam meio perdidos. Eu tenho que ter técnica específica. Aproveitando esse caso, na troca dos incisivos inferiores, eu tinha um apinhamento consistente. Eu tenho um apinhamento primário
que resolve com a própria troca dos dentes, o lei Space, aumento da distância intercanino, e tem um apinhamento definitivo. Aqui tinha um apinhamento definitivo. Então, eu já instalei o aparelho, fiz um alinhamento suave e constante. Utilizei o fio 12 por 3 meses, depois o fio 16 por 3 meses, que é alinhamento mais suave, fios Naitai termoativados. No final, a relação é de classe 1 e eu corrigi a maloclusão. Olha que espetáculo! Aqui está na fase de estabilização. Interessante, 3 meses nessa fase de estabilização. Momento que eu fechei o diastema, eu possibilitei a erupção do dente 12. E o arco dentário inferior está alinhado. Os pais estão encantados. Se eu escolho, eu fiz um bom diagnóstico e um bom planejamento. Se eu escolho uma técnica e um aparelho removível, eu fico na mão do paciente. Tem maloclusões que realmente tem que ser aparelhos removíveis. Mas eu já estou criando alguns aparelhos e desenvolvendo alguns aparelhos, fazendo misturas, para que cada dia eu use mais aparelho fixo, que não depende da colaboração. E aí está o resultado final. Olha que interessante. Olha como a oclusão está correta. Os caninos inferiores e superiores, marcam de classe 1, e a guia anterior de 3 milímetros. Concorda com esse resultado de 6 a 8 meses? Vamos supor que você está começando agora. Se você realizar esse tratamento em 12 meses, a família está encantada. Eu não precisei fazer expansão porque o contorno do arco já era perfeito. Eu só precisei trabalhar na região dos incisivos. Porque quando o colega ortodontista não sabe o que faz, o que ele faz? Coloca o disjuntor e expande, Eu vejo, mas por que está expandindo? Porque está trésbico. Não está trésbico, não está, mas não está, eu mostro para ele. É porque o primeiro aparelho que vocês aprendem, né, na clínica é o disjuntor. Então, tudo vocês querem fazer disjunção. Esse caso não é de disjunção, não é de avanço. E o contorno do arco inferior. Eu costumo falar o seguinte, eu fiz um tratamento corretivo na dentadura mista. Por muito tempo eu falava tratamento interceptativo preventivo. Não. Eu não preveni nada, não. Eu não interceptei nada, eu corrigi. Então, início, fase inicial, e a fase final com a correção dessa maloclusão. Muito legal esse caso, né? Olha de onde nós saímos e de onde nós chegamos.